Esse episódio faz parte de uma série. Recomendo que ouça os episódios anteriores para uma melhor experiência de continuidade. Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Acordos de paz não era uma novidade no mundo atlântico. O que era uma novidade é que eles fracassassem repetidas vezes, como aconteceu em Palmares. Desde a retirada dos holandeses de Pernambuco, autoridades coloniais portuguesas utilizavam a negociação como estratégia complementar às investidas militares em Palmares. Por diversas vezes, eles tentaram uma aproximação com os negros que viviam nas matas, mas nenhuma delas teve sucesso. Até que em 1678, Fernão Carrilho, sertanista experimentado na captura de indígenas e negros fugidos, liderou uma investida militar que resultou numa maiúscula derrota de Palmares. Em meio a mortos e feridos, a família real de Palmares foi praticamente toda capturada. Percebendo a fragilidade dos palmaristas, sobretudo do seu líder, Ganazumba, o governador de Pernambuco ofereceu um acordo de paz. O acordo previa muitas coisas, mas uma cláusula em específico seria o estopim de uma nova guerra. Em troca da liberdade de todos os negros nascidos em Palmares, Ganazumba teria que entregar para Portugal todos aqueles que chegaram lá como fugitivos da escravidão. Esses seriam entregues às forças coloniais para retornar ao trabalho escravo. O aceite desse acordo causou um racha em Palmares. Aliados de Ganazumba desceram para a aldeia de Cucaú, perto das vilas coloniais. Enquanto aqueles que estavam na mira para retornar ao trabalho escravo se juntaram com outro homem, um general de armas, experimentado em batalhas e sobrevivente de muitas guerras. Seu nome era Zumbi, mas os portugueses o chamariam de Deus das Guerras. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo Palmares, episódio 4, Deus das Guerras. Zumbi se embrenhou na mata mais profunda com um grupo de dissidentes de Palmares. Um dos principais líderes palmaristas, descrito como general de armas, Zumbi se voltou contra a decisão do seu tio, Ganazumba, e rejeitou o acordo de paz firmado com Portugal. O principal motivo foi a cláusula que previa a reescravização de todos os negros que não fossem nascidos em Palmares e que tivessem chegado lá por meio da fuga. Zumbi provavelmente tinha nascido em Palmares, fazia parte do círculo mais próximo do rei, que além de tudo era seu tio. Mas ainda assim, ele preferiu se juntar com aqueles que corriam perigo da escravidão, talvez por acreditar que a liberdade dos seus companheiros fosse inegociável. E isso não sou eu que estou dizendo. Está escrito na carta que o governador de Pernambuco, Aires de Souza, enviou ao príncipe português no dia 8 de agosto de 1679. Lá ele diz que Zumbi se abrigou no mais oculto dos matos, onde se cercou da maior parte dos cativos que tinham, abre aspas, repugnância de tornarem voltar para a casa dos seus senhores, fecha aspas. A gente não sabe o teor da conversa e como se deu a dissensão entre o grupo de Zumbi e Ganazumba. O que a gente sabe, a partir das fontes portuguesas, que a motivação da separação foi a recusa de entregar de bom grado para a escravidão os não nascidos em Palmares. Mas diferente do que se imagina, Zumbi não levantou as armas contra Ganazumba. Apenas se recusou a seguir com ele para Cucaú e se afastou para o mais oculto dos matos, nos limites territoriais de Palmares. Essa maneira de se afastar, não é? Em vez do enfrentamento entre oposições políticas, de afastar e ir para a fronteira, o mais oculto dos matos, não é? É uma forma de procedimento centro-africana de resolver dissidências políticas. Essa é Silvia Lara, doutora em História pela USP e professora na Unicamp.
Ela é autora do livro Palmares e Cucaú, que analisa detalhadamente o acordo de paz de Ganazumba e os seus efeitos. Então, as facções elas não se enfrentam. Às vezes se enfrentam na eleição do sucessor do rei dos Palmares ou do rei na África Central, né? Do rei do Nodongo, por exemplo. Aí você tem facções que se enfrentam e tal. Mas, em geral, ir para a fronteira é uma forma de estabelecer um novo reino, um novo Estado, né? Os europeus sempre chamam de reino porque nessa época o Estado são monarquias, né? Então eles adotam essa terminologia, mas é um novo Estado que se estabelece. Então a dissidência, vamos chamar, entre Zumbi e Ganazumba, em 78, ela se resolve dessa forma. Enquanto Zumbi se afastava com um grupo essencialmente de guerreiros, Ganazumba, a partir de Cucaú, tentava uma solução diplomática para todo esse impasse. Sob as ordens das autoridades coloniais, ele enviou Ganazona, seu irmão, para negociar a rendição da facção de Zumbi. Porém, o acordo fracassa e Zumbi é oficialmente declarado como rebelde. Ele e seu grupo passaram a ser procurados pelo governo de Pernambuco, mas o pior ainda estava por vir. Na aldeia de Cucaú veio a notícia que ninguém esperava. Ganazumba foi envenenado, assassinado bem debaixo do nariz das autoridades coloniais. Enquanto ele morria em Cucaú, Zumbi estava a quilômetros de distância em paradeiro desconhecido na Serra da Barriga. É comum que digam que foi ele, Zumbi, que assassinou seu tio, mas não é isso que diz a documentação. Em uma carta do governador Ares de Souza para um dos militares que estava na caça de Zumbi, ele diz que mandou prender alguns líderes palmaristas, homens próximos a Ganazumba que, segundo ele, tinham conspirado com muitos escravos de Porto Calvo para realizar um levante na vila. No meio desse processo, Ganazumba teria sido envenenado. João Mulato, Canhogo, Gaspar e Amaro, líderes palmaristas, alforriados no acordo de paz, foram presos e acusados pelo assassinato de Ganazumba. A situação era delicada. Aquilo era uma traição grave, pois eles tinham conspirado e assassinado um rei reconhecido pelas autoridades coloniais. Portanto, precisavam ser processados e devidamente punidos. Nós não sabemos o que realmente aconteceu dentro de Palmares quando Ganazumba assinou aquele acordo de paz. O que sabemos é que existia uma disputa política interna e que nem todos estavam de acordo com os termos negociados. E o conflito interno de Palmares começou a transbordar para fora das cercas e afetar os planos de futuro da capitania de Pernambuco. Então, as autoridades coloniais prepararam seu revide, e ele começou primeiro por Cucaú. Com Ganazumba morto e 4 dos seus líderes presos por traição e conspiração, o governador de Pernambuco passou a olhar para a aldeia de Cucaú como uma ameaça. Você deve se lembrar que a aldeia de Cucaú era parte do acordo firmado por Ganazumba. Eram terras doadas por Portugal para que os palmaristas pudessem viver em paz, sem riscos de serem atacados ou escravizados. Se tudo desse certo, eles viveriam ali pelo resto da vida. Mas tudo deu errado. Depois da morte de Ganazumba, criou-se um clima de desconfiança. Poderiam ter mais pessoas contrárias ao acordo de paz infiltradas naquela aldeia. Poderiam, inclusive, ser aliadas de Zumbi. Usando isso como pretexto, o governador ordenou que fizesse um cerco à aldeia de Cucaú, que naquele momento abrigava os nascidos em Palmares e membros da família de Ganazumba. A única coisa que os protegia era o acordo de paz firmado por Ganazumba e o príncipe de Portugal. No acordo dizia que os moradores de Cucaú não poderiam ser atacados e nem escravizados. Mas esse acordo seria traído. Era 1680 quando as tropas armaram um cerco em Cucaú. Durante 3 meses, ninguém entrava ou saía do novo território dos negros de Palmares. Talvez por saber que ali entre eles existiam muitos guerreiros, as tropas coloniais decidiram agir com cautela.
Mas ao fim dos 3 meses, Cucaú não resistiu e foi invadida pelas tropas coloniais. Sob o pretexto de que ainda existiam traidores e conspiradores em Cucaú, as autoridades coloniais mandaram prender todos os negros que ali viviam, fossem famílias ou soldados. Então, a documentação ela é fragmentada nessa descrição. São poucas linhas em 2 documentos, basicamente. Então, em torno disso, a historiografia criou muitos mitos, mas se você vai na documentação, as informações são fragmentárias. Então, a invasão é a pretexto dessa traição, né, que teria havido, de gente querendo fugir, continuar a fuga, resistir e descumprir o acordo. Mas, na verdade, quem estava descumprindo o acordo eram eles, o governador de Pernambuco, principalmente. Porque mesmo que Zumbi estivesse rebelado e que tivesse envenenado Ganazumba, o acordo ainda estava valendo no que diz respeito aos negros de Cucaú. Mas o plano do governador era acabar com a aldeia e entregar todo mundo para a escravidão. Mas como a liberdade havia sido concedida em nome do rei português, né, há um debate em Lisboa para saber se eles são livres ou se eles são escravos. Por isso que as cláusulas continuam, além da destruição de Cucaú em 1680, porque a coroa acaba decidindo que, uma vez que foi a palavra régia que disse que eles eram livres, eles tinham que continuar livres, né? Então, tem devassas que são instauradas, que acabam não acontecendo. Enfim, é uma coisa que não é um ponto pacífico, é um ponto de muita tensão, exatamente porque ele atinge um dos elementos fundantes da escravização nas Américas, né? O fim de Cucaú não deixou o governador Ares de Souza satisfeito. Havia ainda nas matas um negro que eles mesmos chamavam de destemido e habilidoso no campo de batalha. Ao que tudo indicava, com ele estavam os melhores soldados de Palmares. Por isso, o governador sabia que precisava de uma solução imediata, ou Palmares se tornaria, de novo, uma pedra no sapato das autoridades coloniais. Nos anos que se seguiram, Zumbi parecia estar dedicado a fazer da vida dos senhores de escravos um inferno. Uma carta escrita em Pernambuco para o Conselho Ultramarino em Lisboa, sem identificação de autoria, relata que os negros do Palmar estavam, nas palavras dele, muito absolutos e desaforados. Depois da morte de Ganazumba, durante anos a fio, os palmaristas promoveram ataques, saques e fugas nas vilas de Pernambuco e Alagoas. As tropas de Zumbi estavam adotando estratégias cada vez mais sofisticadas. Na calada da noite, eles se infiltravam na escravaria e se passavam por um deles, e assim conseguiam convencer os cativos a se rebelarem, organizando motins de dentro para fora e assassinando os senhores de escravos no processo. Essa estratégia só foi descoberta porque uma mulher negra delatou a um dos seus senhores. No relato da carta não assinada, o autor diz que os palmaristas eram numerosos homens robustos, experimentados na dor do trabalho escravo, que a eles não faltava destreza com as armas nem ousadia no coração, e eles estavam cada vez mais confiantes, empilhando contra os colonizadores repetidas vitórias. Depois da morte de Ganazumba, diferentes governadores de Pernambuco fizeram o que podiam para capturar Zumbi e destruir Palmares. E como sempre, desde que Palmares se fez Palmares, os colonizadores perderam em cada uma das batalhas. Durante 6 anos seguidos, diferentes governadores viram suas tropas subirem a Serra da Barriga com uma missão e retornarem derrotados. Àquela altura da história, Palmares já tinha mais ou menos 100 anos de existência, e naquele ritmo, parecia que sobreviveria mais 100. Diante da permanência perene daquela comunidade, o governador viu o dinheiro da coroa e das elites locais irem para o ralo. Isso pressionou ele para uma negociação de paz com Zumbi.
Os termos eram muito parecidos com aqueles de Ganazumba, e ao que tudo indica, Zumbi maliciosamente teria prosseguido com esse possível acordo, que envolvia doação de terras e entrega de cativos como da primeira vez. Porém, dessa vez, a história não iria se repetir. Com Zumbi não tinha acordo para ser feito. Segundo o governador da época, Dom João de Souza, Zumbi entrou em negociação apenas para administrar a guerra que estava cada vez mais intensa, pois enquanto negociavam o conflito, tinham que cessar o fogo e assim Palmares tinha um pouco de descanso dos conflitos. Com o recurso da negociação esgotado, ao governador só restava um caminho, o da guerra violenta. É sobre isso que iremos falar assim que a gente voltar. Um podcast como História Preta só é possível existir graças à contribuição de nossos apoiadores. O meu objetivo aqui é resgatar histórias esquecidas e apresentar para o máximo de pessoas possível. Pesquisar, produzir e publicar todo esse conteúdo de graça nas plataformas de áudio faz parte do nosso compromisso com a democratização de um conhecimento muitas vezes restrito ao ambiente acadêmico. Se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta ou, se preferir, em orelo.cc/História Preta. Nos apoiando a partir de R$10, você recebe uma newsletter aprofundando esse episódio, podcasts exclusivos, acesso ao grupo secreto e desconto na nossa loja. Então acesse apoia.se/História Preta ou orelo.cc/História Preta e contribua para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe. Sob a liderança de Zumbi, Palmares se transforma, ganha uma nova roupagem, um novo jeito de agir. E Palmares se torna menos um reino linhageiro, como era na época de Ganazumba, e mais um empreendimento militar. É nesse contexto, a partir da década de 80, que a palavra quilombo vai ganhando frequência, ela aparece na documentação. Até então se falava nos negros do Palmar, nos palmares, os mocambos, as cercas, né? E aí o quilombo começa a aparecer. É que lá do outro lado do Atlântico, na África Centro-Ocidental, quilombo era o nome que se dava aos acampamentos militares de comunidades nômades, muitas delas responsáveis por resistir à invasão portuguesa na região do Congo-Angola. Eu acho que a gente pode traçar o paralelo. Eu mesmo tracei esse paralelo quando estava fazendo a pesquisa de mestrado. Foi justamente sobre essa aproximação entre Palmares e as sociedades centro-africanas, focada nessa ideia do quilombo, né? Esse é Felipe Damasceno, doutor em História pela UFRJ e autor de uma das pesquisas mais recentes sobre o trânsito cultural entre Palmares e a África. O quilombo histórico da África Central, ele era algo um tanto quanto diferente, né? Era uma sociedade de guerreiros que tinha ritos de iniciação específicos e que tinha uma característica importante, que era a ausência de uma cadeia de ancestrais, né? Você não tinha associações de sangue, né, entre as pessoas ali. Eram guerreiros que vinham de comunidades diferentes, de etnias diferentes, eram capturados em guerra e, quando criança ainda, e entravam no quilombo, né, nessa sociedade que eles chamavam de quilombo. Essas eram sociedades essencialmente itinerantes, que viviam da guerra e de pequenas rapinas, de produzir ataques a pequenos reinos e roubar recursos, além de sequestrar crianças para se tornarem futuros guerreiros. Eles eram guerreiros habilidosos que, num primeiro momento, acabaram se tornando um entrave para os portugueses no contexto da dominação do território localizado na região do Congo e Angola. Entre os portugueses, eles ficaram conhecidos como guerreiros Jagas, mas na língua local eles eram chamados de Imbangalas. E eu acho que algumas das características, principalmente a característica de resistência, né, de resistência nos sertões, de resistência nos sopés das montanhas, das serras, né? Essa característica ela veio para Palmares também,
ela está em Palmares também, mas todas as outras características ritualísticas, religiosas, a gente não observa, a gente não consegue ver. Com o tempo, os sentidos da palavra quilombo foram se alterando, inclusive na África, quando os portugueses passaram a chamar de quilombo todos os pequenos reinos que resistiam à dominação territorial, como foi o caso dos reinos de Matamba e Dongo, quando estiveram sob a liderança da rainha Ginga. E como você tem um trânsito de soldados entre um lado e o outro do Atlântico, principalmente por causa da guerra contra os holandeses, né? E logo nos desdobramentos seguintes, você tem gente que lutou contra os quilombos da África Central, voltando para Pernambuco e lutando contra Palmares. Então você tem uma troca de olhares, uma troca de experiências que é muito grande e que associa as duas coisas, associa a forma como os portugueses tinham que lidar com os quilombos centro-africanos e a forma como os portugueses tinham que lidar com Palmares aqui, que tinha uma configuração parecida, tinha uma configuração mais ou menos parecida em termos políticos, em termos de resistência ao domínio português. A partir de 1680, com a morte de Ganazumba e a destruição de Cucaú, Palmares passa por profundas transformações sociais. É isso que os documentos da época nos apontam. As autoridades coloniais estavam percebendo essas mudanças mesmo de longe. A primeira delas é o fato de que, a partir de Zumbi, Palmares deixa de ser um reino linhageiro, como diz a professora Sivalara. Ou seja, não há mais a sucessão de lideranças baseado na linhagem familiar. O ataque de Fernão Carrilho, que resultou na captura da família de Ganazumba, fez desaparecer uma linhagem política que provavelmente estava presente em algumas gerações em Palmares. Mas não foi só isso que fez os portugueses compararem Palmares aos quilombos africanos. Na verdade, sob a liderança de Zumbi, Palmares se tornou mais militarizado, combatente, estratégico e violento. Palmares viveu seus melhores anos sob o governo de Ganazumba, e agora, depois de tudo, tentava sobreviver àquilo que deveria ter sido o seu fim. Em menor número do que antes, com menos soldados do que antes, Palmares parece ter adotado a estratégia dos saques e motins nas vilas próximas à Serra da Barriga para garantir o seu sustento. A atuação do grupo de Zumbi pode ter motivado a ação de outros quilombos da capitania de Pernambuco. Relatos militares vão falar em comunidades estabelecidas nas serras do Jacaré, de Porangaba, de Batalha, de Santa Cruz, além do rio Camaragibe e no sertão das Tabocas. Em todos esses lugares, grupos ligados a Palmares ou não estavam promovendo ataques a fazendas, assassinando senhores coloniais e roubando recursos. Essa atitude hostil fez acender um alerta nas autoridades coloniais. De mãos atadas, amargando repetidos fracassos em expedições militares, em 1685, o governador de Pernambuco resolveu acionar sua solução final. Em toda a história de Palmares, apenas um homem tinha sido capaz de pôr seu rei de joelhos e assinar um acordo de paz. Talvez só esse homem fosse capaz de derrotar Zumbi dos Palmares. O seu nome era Fernão Carrilho. Ele já tinha feito isso antes. Foi ele que invadiu os mocambos de Acotirene e destruiu de Amaro, capturando a família real e assassinando alguns filhos de Ganazumba no processo. Foi a expedição dele que fez as autoridades declararem a extinção de Palmares. Se tinha uma pessoa capaz de derrotar Zumbi, com certeza essa pessoa era Fernão Carrilho. Carrilho partiu de Santa Amaro das Alagoas, formou um arraial no rio Mundaú, para se preparar para mais uma batalha. A expedição poderia durar meses, então ele passou pelo menos 26 dias se preparando, com mantimentos e outras questões logísticas. Logo depois ele começou a sua marcha lenta e dolorosa até a Serra da Barriga. Como sabemos, a serra em si era um inimigo poderoso e funcionava como uma defesa natural de Palmares. Geralmente os soldados morriam no trajeto, antes mesmo de chegar a Palmares.
Depois de muitos dias caminhando na mata úmida, alguns deles acabavam morrendo doentes ou de fome. Mas aquela missão tinha uma dificuldade a mais. Quando subiram, era inverno, e isso dificultava a locomoção das tropas. Soma-se a tudo isso o fato de que a localização do Palmares de Zumbi era diferente à do Palmares de Ganazumba. Desde a morte de Ganazumba, Zumbi tinha mudado a localização dos quilombos, caminhando para regiões ainda não mapeadas pelos portugueses. Mas Carrilho era um sertanista experiente e ele sabia muito bem o que fazer. Assim como anos antes, ele iria invadir o local e formar uma base no alto da serra, perto dos quilombos de Zumbi, e a partir dessa base iria promover pequenos ataques e minar as tropas palmaristas aos poucos, sem perder homens para a serra ou para a fome. Ao fim daquilo tudo, esperava mais uma vez sair vitorioso. Ele só não contava com uma coisa: a estratégia violenta de Zumbi dos Palmares. Antes que suas tropas pudessem chegar perto de Palmares, eles foram surpreendidos. Escondidos na mata fechada, os palmaristas atacaram antes de Carrilho sequer saber o que estava acontecendo. De todos os lados, eles receberam ataques, enquanto tentavam se defender. Quando os homens começaram a tombar mortos, o restante das tropas tentou fugir. Mas era tarde demais. Tinham caído numa terrível emboscada. Sob a liderança de Zumbi, Palmares se tornou um exército imbatível, e nem os seus inimigos mais poderosos eram capazes de vencê-los em campo de batalha. Ao que tudo indica, Zumbi já estava sabendo daquela expedição e posicionou suas tropas em locais estratégicos para surpreender o inimigo, e conseguiu. Com muita dificuldade, sob intensa perseguição, Fernão Carrilho conseguiu fugir de Palmares para contar a sua história. Atrás dele ficou um rastro de violência. Homens gravemente feridos, muitos deles mortos, além de casas e mantimentos incendiados. Palmares, mais uma vez, se mostrou implacável. Já tinha se passado quase 7 anos desde a morte de Ganazumba. Nesse curto espaço de tempo, Zumbi tinha mudado radicalmente o modus operandi de Palmares, muito por conta das circunstâncias a que estavam submetidos. Para sobreviver àqueles anos de guerra intensa, eles precisaram se militarizar e buscar novas estratégias de luta. Você deve se lembrar que lá no primeiro episódio, eu narrei como os holandeses invadiram Palmares, mas ainda assim saíram derrotados. Antes das tropas holandesas chegarem, Palmares já sabia da presença deles subindo a Serra da Barriga. E a estratégia adotada foi a fuga. Os holandeses passaram por diversos mucambos e vilas, e todas elas estavam completamente vazias. Quando chegaram na capital de Palmares à época, encontraram ela igualmente vazia. Os negros do Palmar se mudavam de lugar e evitavam um confronto. Sem ter com quem lutar, as tropas holandesas desistiram da empreitada, prometendo voltar numa outra oportunidade, que na verdade nunca aconteceu. Essa foi a estratégia que garantiu a sobrevivência de Palmares por muitos anos. Eles só entravam em conflito quando havia extrema necessidade. E isso fez sentido para aquele momento. Palmares, nos tempos áureos, sob a liderança de Ganazumba, conseguiu expandir e construir vilas com arruamentos, plantações e uma organização social sólida. Antes de tudo, Palmares era uma comunidade que abrigava diversas famílias e que tentava viver em paz dentro das suas cercas. Mas agora os tempos eram outros. Ao contrário de Ganazumba, Zumbi não era um rei. Era um estrategista militar, um general de armas. E por isso atacava primeiro e surpreendia o inimigo antes mesmo dele saber o que estava acontecendo. Por isso promovia assaltos, emboscadas e motins, levando terror às terras dos inimigos, antes mesmo deles conhecerem a localização de Palmares. Foi por isso que, ao escrever o documento chamado Relação das Guerras Feitas aos Palmares, o padre Antônio da Silva, tentando explicar quem era Zumbi, escreveu que se tratava do general das armas,
conhecido como o Deus das Guerras. E como vencer uma batalha contra um Deus das Guerras? Como derrotar um ser humano mitificado até mesmo entre os seus inimigos? Todos em Pernambuco e em Lisboa pareciam concordar em uma coisa: a única solução possível era uma guerra cruel e implacável. O rei de Portugal estava decidido a criar o maior exército possível para aniquilar Palmares de uma vez por todas. É isso que vamos ouvir nos próximos episódios de Palmares. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta@gmail.com. Esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, Thiago André. Teve edição de som de Caio Santos, da Griot Podcasts, e a identidade visual de Raimundo Brito, do Estúdio Duna. A gerência da comunidade é da Carolina Ferreira. A bibliografia que dá base para esse episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.